Glória a Deus maravilhoso. Que a graça e a paz do Salvador Jesus estejam com todos nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos fez. Chegando para você, toques inesquecíveis. E como sempre, vamos falar com Deus. A bênção, Pai querido, no nome santo, precioso e amado do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença para Te adorar, para agradecer ao Senhor e, como sempre, para pedir o Teu Santo Espírito venha nos esclarecer nessa tarde essa lição que tem por tema Jesus, o Cordeiro de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a entender, abra o nosso entendimento, faz-nos ouvir e entender a Tua palavra. Abra, portanto, os nossos ouvidos e que nós possamos enxergar muito, muito além das aparências. Tira a trava dos nossos olhos, Senhor. Também dá-nos um coração puro e um espírito reto na Tua presença. Mãos limpas, Senhor, e os pés calçados com o Evangelho da paz. Queremos pertencer eternamente ao Teu reino, ao reino dos céus, que não é o reino desse mundo. Por isso nós precisamos entender as Santas Escrituras, a Tua palavra, pois Tu és a própria palavra e Tu nos prometeste, Senhor, que não nos deixariam órfãos. Por isso nós Te clamamos nesta tarde, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ensina-nos que ela fique gravada no nosso coração eternamente para não pecarmos contra Ti e que a salvação venha para todos nós no nome santo, amado, já veio para todos nós, mas que nós possamos adquiri-las de todo o coração e entendimento no nome santo, amado e precioso do Senhor Jesus. Amém? Então, o nosso tema de hoje é Jesus, o Cordeiro de Deus. E a lição que nós vamos ler para essa, o texto que nós vamos ler para esta lição se encontra em João, capítulo 1, a partir do versículo 29. João, capítulo 1, a partir do versículo 29 até o versículo 34, que nos diz assim. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Essa palavra de João Batista. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus maravilhoso. Então nós vamos à nossa lição. Que o Espírito Santo possa nos dar essa sabedoria, esse entendimento. Às vezes Jesus, quando ensinava, ele ensinava a todo o povo, a multidão, e muitos não conseguiam entender, até mesmo os seus discípulos que estavam ali pertinho. E às vezes eles pediam mais alguma explicação. Senhor, fala, o que significa aquilo que o Senhor disse? E ele tornava a repetir. Então é importante que se repita, que você em casa possa pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ler, e remoer, fazer como as ovelhas, nós somos comparados às ovelhas, remoer, repensar para a palavra ficar impregnada em nós, para que nós possamos revelar ao mundo inteiro a imagem e semelhança do Senhor, porque nós vamos repetir como um espelho a própria palavra. Esse é o Sermão 750, eu mostro sempre para vocês, desta Bíblia Sagrada, que tem por título Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, Jesus.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste texto, a introdução nos diz assim: neste texto sagrado, João aponta o Cordeiro de Deus aos seus discípulos. Desde a instituição da lei de Moisés, milhares de cordeiros foram oferecidos, presta atenção nisso, antes de Deus vir ao mundo, de Jesus nascer ali na Galileia, em Belém. Antes dele nascer, muitos anos atrás, olha o que acontecia na lei de Moisés: milhares de cordeiros foram oferecidos para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. Porém, aquele cordeiro que João estava apontando não era apenas mais um cordeiro, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. A morte de Jesus serviu para fazer expiação não apenas pelo povo de Israel, mas pelos pecados do mundo inteiro. Por isso que ele foi oferecido como cordeiro. Já desde o início, quando o Senhor fez as vestes de Adão, quando pecou lá no paraíso, o Senhor fez da pele de cordeiro. Ali já estava pronunciado. Nós viemos a descobrir depois, mas ali já estava pronunciado que o cordeiro, o amor de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nossas vidas, se fez o sangue dele derramado é que perdoa os nossos pecados. Antes teríamos que oferecer sacrifícios, levar o cordeiro para expiação dos nossos pecados. Agora é diretamente diante do Senhor Jesus, através do arrependimento. Por isso que João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado até vós o reino dos céus. Quem chegou até nós trazendo o reino dos céus? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus, o perfeito Cordeiro Pascual. A festa da Páscoa foi instituída por Deus para celebrar a saída e a libertação dos filhos de Israel do Egito. Consistia na morte do Cordeiro Pascual sem defeito, cujo sangue serviria como um sinal redentor na verga e nas ombreiras das portas de cada lar israelita. Era passado o sangue na verga e nas ombreiras da porta. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 14. Em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 6, centenas de anos depois, o piedoso rei Josias ordenou o cumprimento deste ritual na íntegra, dizendo: imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés. Em Isaías 53, capítulo 53, versículo 7, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías visualizou a morte expiatória de Cristo como um cordeiro mudo, dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Em João capítulo 1, 29, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trouxe à memória dos judeus ali presentes a imagem do Cordeiro providenciado por Deus em lugar de Isaque. Como aconteceu lá no Monte Horebe, quando Abraão ofereceu o seu filho único, aí Deus providenciou o cordeiro. Ali foi a prova de fé de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, versículo 13. A imagem do Cordeiro Pascual. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 14. A imagem dos cordeiros sacrificados diariamente no templo pelos pecados do povo. Números capítulo 28, versículo 4. E a imagem do cordeiro mudo de Isaías, está escrito lá em Isaías capítulo 53, versículo 7. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo escreve dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, que é o pecado,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quer dizer, tirar o fermento velho, aquelas coisas que ficam morrinha, incutida na nossa mente, as iras, as mágoas, as pornografias, a maldade, enfim, o pecado. Então tem que arrancar esse fermento velho, porque ele diz aqui, ó, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Enfim, Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro Redentor. Além de ser o perfeito Cordeiro Pascual dos israelitas, Cristo é o perfeito Cordeiro Redentor do mundo inteiro. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 e 19, o apóstolo Pedro afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o escritor da carta aos Hebreus afirma: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, que servirdes a Deus, para servirdes a Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João escreve que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em Apocalipse 13:8, a Bíblia afirma que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo e possuidor do livro da vida. Aquele gesto que Deus, quando imaculou, matou aquele cordeiro e com a pele cobriu a nudez de Adão e Eva. Lá desde o início já estava determinado. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus afirma: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Conclusão. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira e expurga o pecado do universo. Jesus Cristo é o Cordeiro vencedor da morte e do inferno, vencedor de Satanás e de seus demônios, e o Cordeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, capítulo 12, versículo 10 e 11, e capítulo 17, versículo 14, e capítulo 22, versículo 3. É importante você ter esses capítulos em mente, para você voltar lá, ler com muita atenção. É a sua salvação, é a nossa salvação. É o livro mais importante, é o alimento que nós não podemos deixar de nos alimentar. A nossa alma precisa demais, porque nós vamos prestar contas da nossa alma. Não é do nosso pai, irmão, mãe, filho, de ninguém. Nós vamos prestar conta da nossa alma, e a nossa alma precisa de ter esse alimento, precisa estar viva, porque ela vai comparecer junto ao Pai. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja sobre a face da terra, e o povo de Deus possa dizer amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Um abraço bem apertado, um beijo no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser.